E agora a gente vai falar sobre a relação dessas relações da base óssea com a inclinação da cabeça. É importante a gente entender que o nosso corpo humano é uma unidade sincrônica e indissociável. A relação da base óssea influi tanto na inclinação da cabeça e o oposto também ocorre. Isso em muitos estudos eu observei. Cerca mais ou menos dos 50 artigos científicos que eu pesquisei para poder fazer esse trabalho, cerca de 20 falava que a relação era igual. Tanto a maloclusão interfere na coluna, como a coluna pode interferir na maloclusão. Agora, a grande maioria acredita que não. A maloclusão pode, inicialmente, interferir na coluna, mas a coluna não interfere na maloclusão. Como é um sistema de equilíbrio, é difícil, a gente teria que ter mais estudos aí para poder ver se isso realmente ocorre, com um espectro maior de pessoas. Mais do que o pessoal costuma fazer normalmente, que é em torno de 20, 30 pessoas. Teria que ser um espectro bem maior, para a gente conseguir ver se isso realmente é uma coisa da natureza humana ou não. Mas observe-se que há uma alteração na altura facial e na altura vertical do arco posterior do atlas. O ponto de sensível do equilíbrio do corpo humano, o fulcro, Lá atrás, nesse aqui, eu mostrei como que funciona a alavanca. O fulcro, gente, é esse ponto de apoio. É o ponto de apoio entre os dois braços. Então, o que seria o fulcro no nosso organismo? O fulcro seria o osso hioide. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele aqui. Então, o fulcro seria essa partezinha aqui do apoio, que a gente mostrou. O osso hioide seria o fulcro. E o que é interessante é que o osso hioide ele não se comunica diretamente com o crânio. Ele se comunica com o crânio através de músculos e tendões. Então, apesar de não ser articulado no sistema, mantém ligações musculares com a base do crânio, sínfise mandibular, músculos faciais e coluna cervical. Situa-se no pescoço ao nível da terceira vértebra cervical e possui um corpo. Deixa eu botar ele aqui. Então, ele possui um corpo, 2 cornos maiores e 2 cornos menores, que são esses chifrinhos aqui. Esse é o nosso ossinho hioide. Ele vem bem aqui na região entre o nível da terceira vértebra cervical. E como é que ele funciona? Então, assim, gente, esse aqui é o mecanismo de equilíbrio. Então, a gente tem o fulcro, que seria aqui, a região onde está o osso hioide, ok? A gente tem o braço de resistência, lembra que a gente mostrou lá a força de resistência? Então, por exemplo, aqui o nosso organismo está em equilíbrio e o paciente está em normo-oclusão. Vamos fazer de conta de que ele é um classe 3, que nem a gente mostrou lá atrás. Então, se ele é um classe 3, a mandíbula dele vai para frente. A mandíbula dele vai para frente. O que vai acontecer com a cabeça? Você vai ter um deslocamento de massa para esse lado do fulcro, Você tem um lado de cá e o lado de lá, Que nem aquela bandejinha que eu coloquei aqui, ó. Você tem um lado de cá e o lado de lá. Então, quando eu aumento a massa no lado da força de resistência, ou seja, você deslocou a massa, há um deslocamento dessa massa para esse braço aqui, o que vai tender a cabeça? A cabeça vai tender a pesar para frente. O que vai acontecer com a força muscular? A força muscular vai puxar a sua cabeça para trás. Nesse momento em que ela puxa a sua cabeça para trás, a sua cabeça inclina-se para trás, a coluna cervical inclina-se para trás e a coluna vertebral também para trás. E essa é uma posição que a gente chama de coluna retificada. Sabe aquela pessoa que anda assim? Anda assim? Então, essa é a pessoa com coluna retificada. E o contrário? E se a mandíbula se deslocar em direção ao outro lado, ao lado do braço de potência? Então, você vai ter um deslocamento para trás, a mandíbula, a cabeça tenderá a ir para trás, a musculatura vai afrouxar. Isso vai fazer com que a musculatura daqui da região da cabeça incline a cabeça para frente. Você inclina a cabeça para frente, coluna cervical para frente, coluna vertebral para frente. Tendência do paciente a ter escoliose.
né? Escoliose. Então, basicamente seria isso. O crânio está conectado à coluna pela articulação atlanto-occipital com o seu baricentro na cela túrcica, à frente do fulcro do crânio vertebral, o osso ióide. De tal modo que as forças da gravidade sempre tenderá a inclinar a cabeça para frente, como eu falei, e em ação com os músculos posteriores do pescoço. Em uma situação de desequilíbrio, nesse mecanismo, há uma perda parcial ou total da curvatura cervical, culminando inclusive em casos extremos como a inversão da mesma, que é o caso em que a pessoa tem uma cifose, né, em que a pessoa tem a coluna muito curvada.